Bom dia, eu saúdo o irmão com a paz do Senhor, amém. Que Deus, que venhamos entrar em tua presença, Senhor, e que o Senhor comece a airar o terreno que vai receber essa palavra, porque a tua palavra ela tem endereço certo, ela tem a pessoa certa, tem o momento certo, e que a terra esteja preparada para receber algo que vem de ti. E que o Senhor possa, nessa manhã, renovar nossas forças, renovar a sua promessa perante a minha vida e a tua. Que Ele venha, entre na tua casa e faça morada. E com todo o teu cuidado, com todo o teu amor, faça resplandecer o amor dele por ti. E o seu dia fique mais leve na sua presença. Precisamos agradecer mais ao Senhor por nossas vidas, agradecer mais por tudo que Ele tem feito. E eu queria deixar algo da parte de Deus, que vai ficar lá no livro de Jeremias, capítulo 15. O prefácio diz assim: a continuação do diálogo de Deus com Jeremias. Foi uma conversa muito bonita que o Senhor teve com Jeremias nesse capítulo. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês, para todos nós, né, nessa semana, fica a partir do versículo 15, que diz assim: Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor a ti tenho sofrido afrontas. Aleluia. Achando-se as tuas palavras, logo a comi, e a tua palavra foi para mim um gozo e alegria do meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, o Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, a minha ferida me dói, e já não admite cura? Serias tu para mim como coisa mentirosa e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Torna-se eles para ti, mas não volte tu para eles. E eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos e livrar-te-ei das mãos dos fortes. Aleluia, bendito seja a palavra do Senhor Jesus, né? Nesse capítulo, Deus começa a conversar com Jeremias e começa a falar para ele o que ia falar, o que ia fazer, né, em Jerusalém. Porque ele estava indignado, né? As pessoas tinham se desviado. E em meio àquilo ali tudo, Jeremias começa a pedir ao Senhor misericórdia, né? Que o Senhor tenha misericórdia dele, porque ele o tempo todo o tempo estava levando a sua palavra, né? Ele estava pregando a sua palavra. E por um momento, Jeremias se revolta contra o Senhor, né? E fala: Senhor, eu nunca me assentei na Assembleia dos Zombadores. Por quantas vezes nós nos revoltamos, né, com Deus? Senhor, por que isso comigo? Por que eu estou passando por tudo isso? Eu sempre levo tua palavra. Por onde eu passo, eu falo do teu amor, eu falo do que tu tem feito na minha vida. E mesmo assim, isso tudo está acontecendo comigo. Nós nos revoltamos, né, perante ao Senhor, muitas vezes. E foi o que aconteceu com Jeremias. E
Naquele momento, no versículo 18, ele diz assim: por que dura a minha dor continuamente? A minha ferida me dói e já não admite cura? Jeremias, ele já estava tão ferido com tudo que estava acontecendo em Jerusalém, né? E ele achava que Deus tinha colocado ele no bolo. Por quantas vezes a gente acha que Deus, homem, vai tudinho agora, vou pegar tudinho e fazer o que tem que ser feito, né? E ele ali, por quantas vezes a gente não pergunta, Senhor, e eu? Né? Eu não tenho direito à cura? No meu testemunho, eu questionei muito o Senhor, porque eu dizia assim: Senhor, por que o meu olho? Por que o Senhor tirar minha visão? Por que eu ficar sem visão? Tem tantas pessoas más nesse mundo. Aleluia. Tem tantas pessoas que fazem tanto mal, e por onde eu passo eu só levo a tua palavra, e mesmo assim o Senhor vai tirar minha visão. E me revoltei naquele momento com o Senhor, como Jeremias fez. Será que tudo aquilo que eu falo é mentira? De um Deus que protege, um Deus que redime, um Deus que perdoa. Será que é tudo mentira? E por muitas vezes eu fiquei revoltada. Mas Deus é misericordioso. Deus é tremendo, Deus é perfeito. E Deus responde assim para Jeremias, para você e para mim. Foi assim que ele respondeu. Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então trarei e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não volte tu para eles. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Naquele momento, Deus falou para Jeremias: Jeremias, para de se revoltar. É o que Deus está falando para você nessa manhã. Pare de se revoltar contra mim. Volte para mim. Revolta não faz parte de um cristão. E Deus falou assim comigo: pare de estar perguntando o porquê, Virgínia. Lá na frente você vai saber o para quê que eu permiti tudo isso acontecer. Aleluia. E hoje eu vejo graças fluindo pela minha boca para honrar e glorificar o santo nome do Senhor. E uma parte que me chamou a atenção é que ele diz assim: traga aquele povo para mim, mas não volte você para aquele povo. Então, vamos aprender a trazer o mundo para o Senhor, as pessoas que precisam para o Senhor. Mas nós não podemos voltar para o mundo. Nós não podemos voltar para onde Ele nos tirou, da onde Ele nos tirou, que era uma vida sem Deus. Era uma vida totalmente errônea, era uma vida totalmente fora dos caminhos do Senhor. E é isso que ele fala para Jeremias, e é isso que ele fala para você nessa manhã. Traga as pessoas que estão precisando para mim, mas não volte tu para eles. E quando isso acontecer, eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Aleluia. Deus é contigo. Deus está dizendo que a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Ele, que foi o que aconteceu comigo, quando eu parei de questionar, quando eu parei de perguntar, aí foi quando Ele começou a colocar as maravilhas dele na minha vida. Porque quando eu tive o câncer e precisei remover o meu olho direito, eu já estava aos caminhos do Senhor, eu já estava aos pés do Senhor. Mas Ele precisava fazer algo.
Ele precisava, como ele fez com Jó, ele precisava tirar tudo. Eu precisava falar de Deus conhecendo quem era Deus. Eu só ouvia falar, mas eu não tinha tido experiência com o Senhor. E Ele permitiu tudo aquilo na minha vida para que eu tivesse experiência e hoje eu falar dele com propriedade. E dizer assim, eu estou falando do meu Deus. Eu estou falando do Deus que me tirou da lama, me tirou da escória. Eu estou falando de um Deus vivo, de um Deus que cuida. Hoje eu falo isso com propriedade. Muitos pelejarão contra você, mas continue levando a palavra do Senhor. Muitos pelejam contra mim, mas eu estou aqui para honrar e glorificar o santo nome do Senhor. Então, amém. Deus é comigo, Deus toma a frente, né? Eu aprendi que quanto mais a gente busca de Deus, menos a gente precisa se defender, porque Deus nos justifica. Então Deus vai te justificar. Então somente creia e procure mais dele, que ele vai te justificar. Sem precisar você estar dando satisfação a ninguém, nem justificando nada. Não precisa você justificar. Deixa Deus, o teu pai, teu paizinho, te justificar. Aleluia. E diz aqui que porque Ele é contigo, Ele vai te livrar, Ele nos livra da mão forte. Ele nos arrebata do maligno. Mas para isso nós temos que mergulhar em Sua palavra. Nós temos que mergulhar. Hoje pela manhã eu estava comentando sobre a palavra do Senhor e um grande amigo meu me falou assim, que por sinal é funcionário meu, e falou assim: Dona Virgínia, a senhora já viu árvore com frutos não ser apedrejada? Aleluia. E ele me trouxe na memória um sonho que uma vez eu tive, que eu tinha na minha casa uma goiabeira, quando eu morava em Natal, na minha infância. E tinha umas goiabas muito bonitas lá. E no sonho eu estava em cima dessa goiaba. E existia pessoas embaixo, jogando pedras para os frutos caírem. E Deus falava comigo: é assim contigo. Tu és essa árvore. E teus frutos são bons. Aleluia. E vai vir pedras, mas eu estarei contigo. É isso que o Senhor quer te falar nessa manhã. Irão vir pedras, mas Ele estará contigo. E tudo isso que está acontecendo é para você ter experiência com a palavra de Deus e falar com propriedade do seu amor e do seu cuidado. E não esqueçam, meu amado e minha amada irmã, traga o mundo para dentro de Deus, para dentro da palavra do Senhor, mas não volte para o mundo. Não volte para o mundo. Meu nome é Virgínia, eu sou a irmã Virgínia Ferreira. Eu vim deixar algo da palavra da parte do Senhor para ti nessa manhã. Quero que Deus te abençoe nesse dia. Que Deus derrame chuva de bênção sobre a tua vida, sobre a vida da tua família. E que venham pedras para que vidas sejam restauradas. Porque depois de tudo que eu passei, e no primeiro testemunho que eu dei, eu vi 2 vidas sendo restauradas, 2 vidas vindo para os pés do Senhor, porque viram através de mim o que Jesus fez. Naquele momento eu parei de perguntar o porquê. Deus estava me mostrando para quê. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Grande e santo é o teu nome. E hoje eu estou aqui para uma cidade e um lugar para onde eu não queria vir, mas por obediência à palavra de Deus, eu estou aqui. Que no início eu também questionei. Eu quero parar, mas Deus não deixa. Amém.
No início eu questionei, Senhor, eu não quero voltar para aquele lugar não me trouxe felicidade. E o Senhor disse, é para lá que eu te quero. Porque é lá que tu vai levar a minha palavra. E é lá que eu vou te honrar. No meio de todos que não acreditavam por tua mudança. Tu és o milagre que eu fiz. Tu és o meu milagre. Eu sou o milagre de Deus. E hoje eu estou num lugar onde todo mundo sabia quem eu era antes de conhecer Cristo. E hoje eles me veem o que Cristo fez comigo. E eu só posso agradecer a Deus. Eu só posso glorificar e honrar o teu santo nome. Porque grande é as maravilhas que Ele tem feito na minha vida. Grande é as maravilhas. Então fica na paz do Senhor. Que Deus abençoe. E até a próxima, amém?